Vocês já devem ter lido ou ouvido em vários lugares que Assassinos da Lua das Flores, do Martin Scorsese, que está em cartaz nos cinemas, trata de uma série de assassinatos, dezenas de assassinatos brutais cometidos contra membros da nação indígena Osage nos Estados Unidos, no início dos anos 20. Essa é uma história de ganância, de violência, de gangsterismo, todos esses temas que são muito presentes na obra do Scorsese. Mas o que ele recorta disso aqui é algo muito diferente de qualquer outra coisa que ele tenha feito até hoje. E algo que, para mim, fica, sem dúvida, entre os grandes trabalhos da carreira dele, o que não é pouca coisa. Só isso já seria notável, porque o Scorsese está com 80 anos, mas filma com a experiência de todos eles e a vitalidade, necessidade de um cineasta de 30. E com aquela capacidade que é única dele de encher cada frame do filme com uma quantidade imensurável de energia. Nesse caso aqui, aliás, eu acho que eu deveria dizer mais propriamente, não energia, mas com um sentimento tão trágico, que a minha impressão é que ele mesmo foi pego de surpresa pela intensidade dele. Parte disso vem do fato de que esse é um filme que foi sendo esculpido aos poucos de dentro de outro filme, do Lua das Flores, que ele ia fazer inicialmente, mas que ele percebeu que não ia ser o filme certo. Vou explicar. Assassinos da Lua das Flores é, antes de qualquer outra coisa, um livro-reportagem de um autor chamado David Grann, que passou 10 anos pesquisando essa história, reunindo os fragmentos dela até conseguir reconstruí-la inteira. Uma parte muito grande da apuração do David Grann, e portanto uma parte muito grande do livro, é sobre a investigação do FBI, que ainda não tinha federal no nome e era um órgão sem muita forma definida. E também de como justamente essa investigação dos assassinatos dos Osage foi em grande parte responsável por consolidar e dar forma ao FBI. Esse, então, era o filme que estava sendo feito de início, uma adaptação do livro. Mas o Scorsese e o Eric Roth, grande roteirista, que assina o roteiro com ele, e o Leonardo DiCaprio constataram que não estava funcionando, por um motivo, assim, primordial. Filmes de investigação tem muitos. E esse filme estava jogando para segundo plano o filme que nunca foi feito, que é o filme sobre a tragédia dos Osage. E cada vez ficava mais claro para eles que essa tragédia que tinha que estar no centro e à frente. E nada encapsula melhor essa tragédia do que a história real dos dois personagens principais desses fatos que se desenrolaram na reserva dos Osage, em Oklahoma, no início dos anos 20. A história do Ernest Burkhardt, branco, e a Molly, a mulher dele, Osage. Uma história que aconteceu à sombra de um homem tenebroso, o William Hale, que era tio do Ernest. E esse, claro, é o trio estupendo de atores, entre um elenco todo ele excelente, com que o Scorsese está trabalhando aqui. Os dois atores mais emblemáticos da obra dele, o Robert De Niro e o Leonardo DiCaprio, e uma recém-chegada espetacular que faz frente para os dois com uma integridade, com uma serenidade que são absolutamente mesmerizantes. A Lily Gladstone, uma atriz indígena que faz a Molly. Pessoal, Assassinos da Lua das Flores é Scorsese no máximo da excelência dele. Aquele casamento de domínio técnico com inspiração e de clareza autoral com o dom para tirar de cada membro da equipe o melhor que a pessoa pode dar para o projeto. É lógico que a experiência de quase 6 décadas de carreira ajuda muito. Mas o Scorsese não nasceu sabendo e também teve de começar de algum lugar, a escola de cinema. Na Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, a EBAC, você também pode aprender a fazer cinema. Entre os mais de 150 cursos disponíveis em diversas áreas, os cursos de audiovisual podem preparar o aluno para ser, por exemplo, roteirista ou desenhista de produção, ou para ser diretor ou produtor executivo. Todos os cursos são online e você faz no seu tempo e no seu ritmo, mas sempre com a supervisão e o apoio de um tutor e com muita prática também, porque a filosofia deles é ir do zero à profissionalização.
Já pensou? Sem falar que no boleto bancário você pode parcelar o pagamento em até 24 vezes. Então visite o site do EBAC no link que você encontra na descrição. Conheça as opções e ganhe R$ 200 de desconto em qualquer um dos cursos aplicando o cupom 200 da Boscov. E agora de volta à resenha. Olha, eu já vou adiantar aqui a informação de que esse trio de atores está absolutamente fantástico. E que Lua das Flores é lindo de cair o queixo, é lindo, é forte, é intenso. Tem ali durante 1h30, mais ou menos, a trilha toda do filme, é uma coisa que o Scorsese usa sempre maravilhosamente bem, é só um pulso ali no fundo, aquilo foi me dando uma angústia, uma tensão. Eu vou dar um pouco de contexto, porque conversando com pessoas que não leram o livro antes de ver o filme, eu percebi que esse contexto faz falta. Ele não está tão claro assim no filme. Então, eu vou dar aqui uma palhinha. Os Osage foram uma das maiores nações indígenas norte-americanas. Lá pelos anos 1700, por exemplo, o território deles abrangia o Kansas, o Missouri, o Arkansas e o Oklahoma. Como vocês podem ver no mapa, é um pedaço legal do meio oeste americano. Aliás, é um pedaço legal dos Estados Unidos. Agora, aquele quadradinho ali no topo do Oklahoma, isso é o que tinha restado para os Osage nas últimas décadas dos anos 1800 e é o que resta até hoje. Esses são os limites, desde aquela época, da reserva Osage, da nação Osage. Como todos os outros povos originários norte-americanos, os Osage foram sendo encurralados durante todo o século XIX, à medida que os brancos avançavam em direção ao oeste e por todos os meios possíveis. Guerra, massacre, disseminação de doenças para os quais eles não tinham imunidade, como sarampo e varíola, aculturação forçada, matança dos rebanhos de búfalos, matança sistemática, porque todo o modo de vida dos indígenas das grandes planícies, como os Osage, estava ligado, dependia do búfalo. E também foram sendo encurralados com tratados e mais tratados, que o governo americano firmava com eles e daí já rompia para substituir por outro tratado cada vez mais prejudicial. Só que os Osage tiveram muita visão. Eles escolheram para a reserva deles, à medida que eles foram perdendo as terras, tendo que cedê-las para o governo americano, a pior terra possível. Pensando assim, aqui ninguém vai cobiçar. Talvez aqui consigamos ficar em paz. Mas, no contrato que eles assinaram com o governo federal para estabelecer a reserva deles, eles incluíram uma cláusula que garantia para eles todos os direitos sobre qualquer jazida mineral que tivesse ali. A cláusula passou despercebida porque a terra era muito ruim mesmo e não vai ter nada lá. Só que começou a jorrar petróleo ali, e muito petróleo. E com os direitos que os Osage tinham sobre todas as vendas desse petróleo, eles ficaram milionários. Milionários apesar de todos os sistemas, tanto legais quanto ilegais, que foram implantados para fraudar eles o quanto se conseguisse. Dinheiro atrai ganância, corrupção, violência. E muito dinheiro atrai muito disso tudo. Isso, dinheiro somado ao fato de que tinha um misto de ódio e fascínio com a situação, com a riqueza dos Osage. Ou seja, com o petróleo, cada um dos membros registrados da nação Osage passou a ganhar uma fortuna. E também ganhou um alvo nas costas. No início dos anos 20, começou a morrer muita gente na reserva que não tinha razão nenhuma para morrer. Rolava uma doença que ninguém conseguia explicar, morria. Era envenenamento gradual para não chamar atenção. Isso ficou perfeitamente provado depois. Daí a coisa foi ficando desavergonhada e passou-se para o assassinato violento mesmo. Resolução para os crimes? Nada. Claro, por motivos que iam de preconceito, desprezo e indiferença até conspiração e corrupção generalizadas. Só que um desses assassinatos teve um resultado um pouco diferente. Foi o assassinato da Anna, irmã da Molly. A Molly já tinha perdido uma irmã por uma daquelas doenças misteriosas. Quando a Anna apareceu largada num riacho com um tiro
na parte de trás da cabeça, o trauma dela foi tão intenso que ela não conseguiu parar de insistir, de cobrar uma investigação e chegou a contratar por conta própria várias vezes investigadores. Ou seja, ela realmente mexeu no vespeiro. E para desespero dela, de todos os Osage, as mortes continuaram na família dela e nas outras famílias. A cada morte que acontecia na família da Molly, vejam só, ela herdava os direitos minerais do parente morto. Porque essa era a única forma que existia de esses direitos serem transmitidos. Eles não podiam ser vendidos e eles não podiam ser cedidos. Você não podia dizer para uma pessoa, estou aqui dando meus direitos minerais para você, nem para um outro Osage. Só funcionava por herança. Nessa altura, a Molly já estava casada e tinha filhos com o Ernest Burkhardt, por quem ela era apaixonada e que era apaixonado por ela. Lá atrás, o motivo do Ernest para começar a dar em cima da Molly tinha sido outro. Tinha sido por sugestão do tio dele, o William Hale, que é o Robert De Niro, que está assustador no papel, como o verdadeiro William Hale era. Era o rei do pedaço, inclusive se auto-intitulava o rei do pedaço. Quando a Primeira Guerra terminou, o Ernest Burkhardt, que é o Leonardo DiCaprio, que está aqui fazendo o papel mais complicado que ele já fez na vida, e na primeira versão do filme, quando ele era sobre uma investigação, ele ia fazer o agente do FBI que investigava os crimes, tudo mudou mesmo de uma concepção do filme para outra. Pois bem, o Ernest Burkhardt foi lá morar com o tio também para fazer a vida. E o Hale soube aproveitar muito bem as qualidades bem particulares do Ernest. Ser bonitão, ter uma inteligência bem limitada, ser ganancioso também, de um jeito bonachão, mas bem ambicioso, fã das coisas boas da vida, dos prazeres, tudo mais. E, além disso, uma pessoa dócil, um sujeito obediente, que fazia o que mandavam ele fazer, fosse qual fosse a coisa que mandassem ele fazer. A Molly sempre soube que o Ernest estava de olho na fortuna dela, como qualquer outro homem estaria de olho na fortuna dela naquelas circunstâncias, mas pintou aquela paixão. Então, no coração do filme, o que a gente tem é uma história de amor. Mas é um amor envenenado, é uma afeição que é genuína, mas vem toda recortada de um tecido que é feito de avidez, brutalidade, de traição. É tão triste isso, porque na interpretação do DiCaprio e da Lily Gladstone, a gente sente que é tão palpável, tão real esse casamento, tem tanto de afinidade, de lealdade nele desde o começo. Olha, prestem atenção na cena linda, que é a Molly mandando o Ernest ficar quieto para ouvir, para sentir a tempestade que está rolando lá fora, porque é uma das cenas mais incríveis que eu já vi de um homem se apaixonando por uma mulher, se rendendo a ela, e de uma mulher trazendo o homem que ela ama para junto do que ela é. É tão bonito. E, no entanto, essa coisa verdadeira está toda cercada e atravessada por tanta sordidez, tanta mentira, tanta exploração. É uma história de duas pessoas, uma história real, e é uma alegoria perfeita também do que foi a contiguidade entre brancos e as culturas nativo-americanas. E esse é um padrão, ou é um mote que o Scorsese usa em todo o filme, o de ser uma coisa, mas também outra ou mais outra. Pela ambientação, a época, o lugar em que tudo se passou, esse aqui tecnicamente seria o primeiro western da carreira do Scorsese. Mas ele é e não é. Lá no centro tem essa tragédia conjugal. Ela é realizada com escala e com ambição de épico. E isso acontece dentro de uma moldura de western feito em linguagem clássica, mas para inverter completamente o sentido do que, na origem, ficava dentro dessa moldura. O western foi o primeiro e o maior gênero do cinema americano porque ele teve um papel fundamental em formar o mito de criação da nação americana.
o mito do destino manifesto, da expansão para o oeste, da conquista do que era selvagem pela civilização. Olha, já ia lá pela década de 70, quando os faroestes americanos, alguns deles, começaram a questionar esse mito da criação. No faroeste contemporâneo, o pós-moderno, não, já se reconhece completamente que o que avançou com a fronteira não foi a civilização, foi a truculência, foi a ganância. Só que o Scorsese vai mais longe ainda do que isso. Primeiro, por ter feito esse filme com a participação dos Osage na frente das câmeras e atrás das câmeras em todas as etapas. Os Osage, inclusive, tiveram que aprovar a Lily Gladstone, que cresceu em uma reserva Blackfoot, outra nação, né, no papel da Molly. É lógico que eles iam ter aprovado, porque como não aprovar uma atriz tão especial? É uma coisa extraordinária. Segundo, o Scorsese vai bem mais longe, como eu falei, porque, olha, hoje em atividade no cinema americano tem o quê? Uma dúzia, se tanto, de cineastas que têm um domínio técnico e narrativo comparável ao dele? Por aí. Ele sabe absolutamente tudo sobre a sintaxe do cinema, a pontuação dela, o vocabulário dele, como usar todos os recursos que estão à mão de um cineasta que sabe o que está fazendo. E aqui ele aplica todos esses recursos à seguinte tarefa. A tarefa de fazer de Assassinos da Lua das Flores também ele um mito de criação, com uma estatura alegórica e estética que se equipara a dos grandes westerns clássicos, mas que propõe o oposto deles. A civilização não é o elemento fundador nessa visão, a ganância e a violência é que são o elemento fundador. Em particular, a violência contra os povos não brancos. E por causa dessa estrutura telescópica do filme, em que afastar ou aproximar o foco faz com que outras novas imagens apareçam nítidas a cada vez, ele consegue argumentar sem nunca sair do escopo dessa história específica que ele está contando, que esse DNA continua dando as instruções dele. Por meio dessa tragédia da Molly e do Ernest, então, o Scorsese chega de novo àquilo que é o coração do cinema dele em tantos filmes de gangster magistrais que ele fez. Mas aqui ele não está falando de uma cultura específica, como a cultura do gangsterismo na Nova York, que ele conheceu desde a infância. Ele está falando de como uma nação nasceu e cresceu. Olha, toda vez que o Scorsese diz, e ele tem dito muito ultimamente, que o cinema não pode se resumir ao filme de super-herói, uma geração não pode acreditar que essa é toda a potencialidade dele, é preciso tirar do cinema tudo o que ele é capaz de dar. Tem um monte de gente que fica indignada e acha que ele está falando em excluir uma coisa em função de outra. Não é isso. O que ele está fazendo aqui, no entanto, é mostrar o quanto pode ter de poder de criação e até de transformação no cinema. É ele brigando por muitas coisas ao mesmo tempo, mas brigando, antes de mais nada, pelo cinema com unhas e dentes e fazendo um filmaço. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal e clique no sininho. E a gente se vê no próximo vídeo.